Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. Nós temos a alegria de iniciar, neste mês de agosto, uma nova série de sermões, baseada no tema Os 7 Pecados Capitais. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, 7 Pecados Capitais, e talvez tenha alguma curiosidade para entender a origem disso, entender quais são e, infelizmente, até perceber o quanto esses pecados estão presentes no nosso dia a dia e aninhados dentro do nosso coração. Para começar, o que são pecados capitais? Pecados, nós já temos uma ideia que é errar o alvo. Agora, capitais, por que capitais? Capitais têm ideia de cabeça. Cabeça por causa de origem e por causa de governo. Origem no sentido de que são pecados que dão origem a muitos outros pecados. E de governo porque eles governam também outros pecados. Quer um exemplo? Por exemplo, a ira. A ira dá origem à vingança. A soberba dá origem à vaidade. Então veja que são pecados que produzem, que dão origem e que governam outros pecados. Agora, se você pensa que o termo 7 pecados capitais tem origem na Bíblia, o termo, essa lista está na Bíblia literal, ela não está. A lista dos 7 pecados capitais, ela teve origem, especialmente na história da igreja, né? Quando Constantino, o imperador Constantino, se converteu ao cristianismo. Com essa conversão, muitas mudanças na igreja ocorreram. Por exemplo, a igreja que até então era perseguida, agora ela deixa de ser perseguida. Cristãos que até então não tinham nenhum tipo de prestígio ou eram bem aceitos naquela sociedade, agora ocupam inclusive cargos. E a igreja especialmente se alinha, se afina com o Estado. Então há uma interação entre igreja e Estado. Isso em muitos aspectos não foi sadio para a igreja. Porque a gente sabe onde há Estado, há poder, e onde há poder, há corrupção. E um homem chamado Evagrio do Ponto, que viveu no século IV, ele, vendo essa realidade da igreja, não concordou e decidiu, junto com um grupo de outros homens, partir para o deserto do Egito. E no deserto eles começaram a viver o que era o princípio da vida monástica. Eles viviam em momentos de dedicação a Deus, ou uma vida toda de dedicação a Deus, de orações, de entrega. E veja que Evagrio do Ponto, ele percebeu, não apenas na vida monástica, mas até inclusive na igreja, na vida quando vivendo na igreja, ele percebeu que haviam algumas paixões dentro do ser humano e que deveriam ser de alguma maneira tratadas. E ele então compõe a primeira lista, ou a lista dos 8 pecados, que Evagrio então pontua. Um servo dele, ou aliás, um discípulo dele, Cassiano, toma essa lista e parte para o Oriente, onde no século VI, ou no sexto século, o Papa Gregório então acrescenta ao catecismo da Igreja Católica essa lista dos 8 pecados. Tempos depois, os teólogos reformularam essa lista, fazendo com que essa lista tivesse apenas 7 pecados. Eles reformulam, atualizam a lista de Evagrio, de Cassiano e de Gregório e passam então aos 7 pecados que nós conhecemos pelo título dos 7 pecados capitais. Então veja que eles não têm origem na Bíblia. O termo, a lista, não está na Bíblia. Contudo, cada um desses pecados são muito bem tratados em várias passagens bíblicas. Os 7 pecados capitais então são quais? O orgulho, que é o primeiro, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e, por último, a luxúria. Pensar sobre pecados capitais ou pecado é muito importante porque nós vivemos em um contexto onde o homem está extremamente criativo para com o pecado. Nós nos assustamos diariamente nos noticiários e a impressão que se dá é que não falta mais nada. Parece que o homem já fez tudo de mal que poderia ou daria conta de fazer, né? E também é interessante pensarmos sobre pecado justamente por causa da nossa sociedade que perdeu, de certa forma, a ideia de absolutos, de que há algo errado e há algo certo. Existe pecado e existem virtudes. Enfim, é necessário nós restabelecermos uma linha em que existe certo e existe errado.
E essa lista dos 7 pecados é algo muito interessante, é que esses pecados, na ideia dos monges, na ideia de Evagrio e dos pais do deserto, que eles eram chamados, esses homens que partiram para o deserto do Egito, eles tinham uma ideia de que lutar contra essas paixões ou contra esses pecados faria com que o homem tivesse autodomínio e se tornasse diferenciado ou distinguido das bestas feras. Ou seja, quanto mais o homem luta e se autocontrola, mais o homem se torna humano, mais o homem se aproxima daquilo que Deus o criou e espera para ele. Mas se o homem se dá a todas as suas paixões e vive instintivamente, quer dizer, seguindo seus instintos, logo esse homem vive uma vida muito parecida a uma vida meio animalesca. E eles vão usar até o termo bestas feras, que é um termo até bem assustador. E o primeiro pecado que nós vamos analisar é o pecado do orgulho. E é um pecado muito interessante e necessário de ser analisado e analisar especialmente o seu coração, o meu coração, e nos acharmos, e vamos nos achar até um pouco culpados em alguns detalhes. Mas antes disso eu gostaria de contar uma historinha, ou lembrá-lo de uma historinha que eu acredito que você já conheça, que é uma história de um personagem mitológico, da mitologia grega, chamado Narciso. Narciso foi um personagem da mitologia grega que se apaixonou por si mesmo. Ele se achou muito bonito, muito belo, muito perfeito, e enamorava de si mesmo. E num dos episódios em que Narciso estava às margens de um lago, admirando a sua imagem no reflexo da água, ele desequilibrou e caiu e morreu afogado. É uma história interessante porque esse personagem apaixonou por si mesmo e o amor por si mesmo o levou à morte. Daí origina o termo narcisismo. Eu acredito que você já tenha ouvido esse termo narcisismo, que é bem usado ou muito usado para a pessoa que gosta demais de si mesma, exageradamente, uma pessoa que amplia bem suas qualidades, né? Fica se enamorando no espelho. E o orgulho, ele é o primeiro pecado capital. E não é o primeiro sem motivo. Ele é o primeiro porque ele é um pecado individual e coletivo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo assim: eu não preciso de ninguém. Eu consigo. Eu sou bom nisso. Eu não preciso de ninguém. Ou também você já viu até mesmo nações arrogantes. Eu quero lembrar da história. A história de Adolf Hitler, que mentiu para uma nação inteira, e como o próprio publicitário dele tinha uma frase máxima que dizia: uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Adolf Hitler contou a mentira tantas vezes de que os alemães, os arianos eram melhores, que eles acabaram acreditando e guerreando e matando tantas pessoas e morrendo vários deles por uma ideologia mentirosa que não passava de puro orgulho. O orgulho, ele é o primeiro pecado capital também, porque ele é um componente presente em todos os outros pecados. O avarento é orgulhoso, o homem cheio de ira é orgulhoso, quer dizer, o orgulho ele acompanha todos os demais pecados. E pior, ele tem origem no maligno. Existem relatos bíblicos, ou textos bíblicos, melhor dizendo, que deixam claro para nós o orgulho presente no ser maligno, em Satanás, que foi criado como Lúcifer, o anjo de luz. E a Bíblia vai descrever para nós, em Isaías e em Ezequiel, textos em que mostra que Satanás, quando criado, foi criado com muitas qualidades e beleza, até um belo dia que achou iniquidade no coração. Deus achou iniquidade no coração de Lúcifer, que desejou ser igual a Deus, que desejou ocupar o lugar de Deus. Quer dizer, pensou de si mais do que devia. E pior, ele conseguiu de alguma maneira convencer Eva disso também, quando em forma de serpente disse a Eva: coma do fruto, ele é bonito, ele é bom. E o que Deus disse que você vai morrer, isso é papo furado. Na verdade, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Veja que o orgulho foi o pecado que derrubou Satanás, fazendo o diabo o inimigo de Deus, e foi inclusive o pecado que derrubou Adão e Eva do seu estado de comunhão com Deus.
O pecado do orgulho também ele é tão sério porque é um vício cujo viciado não percebe sua existência. A pessoa orgulhosa ela não tem muitas vezes noção do quão orgulhosa ou até mesmo de que é uma pessoa orgulhosa. Segundo Dorothy Sayers, a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca nossos pontos mais fracos, mas sim nossos pontos mais fortes. O duro do orgulho, e o orgulhoso às vezes não percebe que é orgulhoso, especialmente porque ele não é atacado nos seus pontos mais fracos, mas sim nos seus pontos mais fortes. Tem sido negado pela raça humana, tem sido negado. Esse pecado do orgulho, ele tem sido escondido ou maquiado de alguma maneira através de algumas máximas que talvez você e eu nos pegamos até falando, que são aquelas: eu não sou orgulhoso, eu tenho respeito próprio. Eu não sou orgulhoso, eu tenho autoestima. Eu não sou orgulhoso, eu quero me sentir bem, eu quero ser feliz. Ou não quero ser orgulhoso, o que eu quero é construir uma autoestima positiva. Não há problema em sentir-se bem e nem há problema em ter amor ou cuidado próprio. O problema está onde? Do ponto de vista bíblico, o orgulho é a violação e a desordem fundamental do amor, pois põe o amor próprio à frente do amor a Deus e ao próximo. O grande problema da questão de sentir-se bem, de amor próprio, enfim, não tem problema em sentir-se bem e nem ter amor próprio. O grande problema é quando esse amor por você mesmo excede o amor a Deus e o amor ao próximo. Aí há uma desordem fundamental do amor. Segundo Isaac de Nissen, o respeito próprio, ou podemos parafrasear, a autoestima correta no seu nível ideal, o respeito próprio é ter fé na ideia de Deus ao nos criar. Ou seja, o ponto ideal de respeito próprio, de amor próprio, de visão correta de si mesmo, é você pensar de si mesmo o que Deus pensou quando te criou. E Ele te criou com a sua imagem e semelhança, logo somos muito importantes. Mas, por outro lado, nós somos criatura e não criadores. Nós somos seres finitos e não infinitos. Nós somos seres limitados e não ilimitados. E isso deve nos fazer pensar um pouquinho mais sobre o que pensamos de nós mesmos. O apóstolo Paulo chega a exortar a igreja dizendo que não pense de si mesmo mais do que convém. E não imagine que o que você tem, nunca pense que o que você tem não foi dado. Foi dado sim. Então não há nada de mim mesmo, tudo foi dado por Deus, quer dizer, são dádivas de Deus. Contudo, o homem continua nessa síndrome de querer ser igual a Deus. Um homem chamado Bertrand Russell disse que, se fosse possível, todo homem gostaria de ser Deus. Uns poucos têm dificuldade em admitir sua impossibilidade. Todo homem, no fundo, gostaria de ser Deus. E ele mostra, evidencia isso todas as vezes quando Deus diz não faça, e nós fazemos. Fica evidente que somos deuses de nós mesmos. Agora, alguns conseguem entender que não são. Agora, muitos não conseguem perceber que não são deuses. Mas afinal, o que é o orgulho? Algumas definições para o orgulho, ou sinônimos, pode ser egoísmo, vaidade, altivez, soberba, satisfação própria. Mas acima de tudo, o orgulho é uma presunção irracional de superioridade. É alguém que não tem razão nenhuma, mas se sente superior aos outros. Jesus, no Sermão do Monte, e para nós, sem dúvida nenhuma, é um dos sermões mais expressivos de Jesus. Ele transmite ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo da aliança do Senhor, e aí ele transmite, lógico, para nós hoje como igreja e povo de Deus, vários aspectos concernentes aos valores éticos do reino de Deus. E ele começa justamente com as bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurado significa feliz. Ele transmite valores do reino que, se aplicados de forma prática, nós teremos uma vida feliz. A ideia é essa, bem-aventurado ou feliz quem vive de tal e de tal maneira. E lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 a 3, diz assim o texto: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo:
bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia o seu sermão com as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado o humilde de espírito. Veja que isso é um contraponto fantástico para aquilo que nós estamos dizendo. Porque a Bíblia vai dizer que feliz o humilde, que é um contraponto para o orgulhoso. Talvez podemos pensar, ai do orgulhoso. Por isso eu quero convidá-lo a pensar no tema orgulho versus pobreza de espírito. Primeiro, vamos pensar um pouco mais, já falamos um pouco, mas vamos pensar um pouco mais a respeito do orgulho. Um grande teólogo chamado C.S. Lewis, que inclusive é o autor das Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro ele trata sobre o pecado capital do orgulho, ele fala inclusive sobre esse pecado. E algumas afirmações de C.S. Lewis são bem interessantes para nós pensarmos sobre elas. E ele diz o seguinte, que o orgulho é o mais completo sentimento anti-Deus. É um sentimento que quer tirar completamente Deus de seu lugar central na nossa história. Ele diz também que o orgulho é o pecado que todos conseguem identificar com facilidade nos outros, mas só os cristãos conseguem identificar em si mesmo. E até mais, C.S. Lewis também diz para nós que o orgulho é um pecado que todos identificam com facilidade nos outros, mas só os cristãos conseguem identificar com clareza e lutar contra esse pecado do orgulho em si mesmo. Esse pecado do orgulho está mais presente do que nós podemos pensar. Por exemplo, veja que talvez a tentação de ser orgulhoso esteja mais próxima de você do que talvez você imagine. Como você se sente quando alguém te ignora? Ou te despreza? Ou te critica? Quais são os seus sentimentos? Quando você é repreendido, alguém diz, olha, o que você fez não foi legal. Qual é o seu sentimento? Cuidado. Talvez o orgulho esteja batendo a porta, ou talvez ele já esteja morando no seu coração há muito tempo. O orgulho também, segundo C.S. Lewis, é um sentimento competidor. O orgulhoso não sente prazer em possuir algo, mas em possuir mais do que o próximo. Por exemplo, o fulano é orgulhoso porque ele é rico, inteligente e bonito. Veja você, uma pessoa rica, inteligente e bonita. Olha, muito sortudo, né? Mas veja você, ele se sente orgulhoso por isso. Mas se todos fossem ricos, inteligentes e bonitos, ele não teria do que se orgulhar, porque todos seriam assim. Então veja você que o orgulho ele é competidor. O orgulho é muito fácil de ser identificado no outro, às vezes não em si mesmo, mas o cristão tem condição de entender isso. O orgulho ele é um sentimento que talvez pensamos estar longe, mas o orgulho ele é extremamente presente. O orgulho pode ser até mesmo espiritual. Pessoas que se sentem muito santas, mais santas que outras, melhores que outras. E quanto a isso, C.S. Lewis diz que se acontecer de acharmos que a nossa vida espiritual nos faz pensar que somos bons, ou sobretudo, nos faz pensar que somos melhores do que os outros, podemos ter certeza de que Deus não está atuando em nossas vidas, mas sim o demônio. Veja que afirmação forte. É bom notar que não há problema em ser elogiado. Tudo bem, nós trabalhamos e nos dedicamos a uma série de coisas e não há problema em receber elogio. Quem honra, honra. Agora, quando você vive em função de agradar pessoas e receber méritos e louvores, isso se torna foco para a sua vida, então isso pode ser expressão de orgulho. Não há problema em se orgulhar, o bom orgulho, dos filhos. Que alegria o pai receber a boa nota, o bom boletim do filho. Que alegria ver o filho extremamente talentoso. Que bom ver uma esposa virtuosa, um marido dedicado. Como é bom sentir o bom orgulho disso. Agora, quando esse filho se torna prioridade na sua vida, no sentido de que ele se torna mais importante do que você e do que Deus para você,
então isso começa a complicar, é um orgulho desvirtuado, já é um sentimento de amor desvirtuado. Você tirou o amor sobre Deus como prioridade e dedicou a outro. Isso pode também ser comparado até mesmo à idolatria. E o orgulho nada mais é do que uma forma de idolatria, seja idolatria própria ou idolatria no outro, enfim. Ser orgulhoso não ofende a Deus, é bom lembrar disso. Ser orgulhoso não ofende Deus. Deus não fica como uma criança no canto chorando porque eu e você expressamos orgulho no coração. Quem é o maior prejudicado disso somos nós mesmos. O problema é que todas as vezes que o orgulho transparece, que o orgulho é achado no nosso coração, nós estamos nos tornando cada vez mais distantes da imagem que Deus espera que seja vista em nós. E qual imagem é essa? Do seu Filho Jesus. Nós devemos ser transformados de glória em glória à semelhança de Jesus. E veja que o orgulho faz o que de nós? Nos tornarmos mais e mais distante daquele que disse: sou manso e humilde de coração. Por isso é importante pensar que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É bom pensar que ai dos orgulhosos, porque deles é apenas o reino da terra. Pensamos no orgulho. Vamos pensar na pobreza de espírito agora? Segundo ponto, pobreza de espírito. Esse é justamente o contraponto do orgulho. Veja, o orgulho de um lado e a pobreza de espírito do outro lado. Completamente averso. E é o que Jesus agora está ensinando. Ele está ensinando para uma sociedade orgulhosa de si mesmo. Ele está falando com um público extremamente religioso, um público extremamente cheio da sua própria santidade, das suas bondades. Isso é muito bem claro, fica muito bem claro nas parábolas que Jesus ensinou, especialmente em embates diretos com o grupo dos fariseus, onde ele dizia: olha, quem saiu justificado, o publicano, que era considerado ladrão, ou o fariseu do templo? Leia essa parábola, será bem interessante. Veja que ali fica um ensino muito claro, o contraponto, o inverso. O que Jesus espera de nós é o contrário do orgulho, pobreza de espírito. E pobreza, pensemos nós na palavra pobreza. Pobreza aqui tem uma conotação de falência. A ideia de pobreza aqui é uma pessoa que não tem mais nada, não tem recurso próprio. É quando aquele empresário que trabalhou e até conseguiu muitos bens e cresceu muito, de repente enfrenta uma crise econômica gigantesca, uma crise na sua empresa e chega ao ponto de não ter dinheiro para nada, ele faliu, ele precisa de ou um investimento, um sócio, intervenção judicial, qualquer coisa que seja, mas sozinho ele não consegue mais andar. A ideia de pobreza de espírito, o que Jesus espera de nós é que entendamos que somos pobres, falidos, dependentes totalmente dele. E pobreza de espírito, a ideia de espírito aqui não é Espírito Santo. O espírito é a essência do nosso ser. É que na nossa essência nós tenhamos noção real de quem nós somos, dependentes de Deus. Quando falamos em humildade, às vezes as pessoas pensam errado. Elas imaginam humildade com ser capacho. Ah, eu não vou responder porque eu preciso ser humilde. Ou até mesmo com amargura ressentida. A pessoa está lá, cheia de amargura, remoendo aquela ofensa, remoendo aquilo e não esquece, e dorme pensando nele. Dorme com o inimigo, acorda com o inimigo, toma aquele copo de veneno esperando que o inimigo morra, mas ela que está se envenenando com a amargura, mas não trata daquele problema. Não vai frente a frente dizer: olha, o que você fez comigo está errado. E ela se transveste de uma falsa humildade para esconder a amargura no coração. Isso é mentira, isso não é humildade. Humildade tem muito a ver com justiça, realidade. Humildade é você reconhecer que não dá conta de nada, pobreza de espírito, precisa de Deus. Humildade é ser realista, você precisa de Deus. Mas também é ser realista quando ofendido. Meu querido, você falhou comigo. É necessário que nós resolvamos este problema. Isso é ser justo. Ser humilde é ser realista. Ser humilde é ser justo. Né? A ideia correta de humildade é que tanto o chefe quanto o empregado tenham a mesma visão de si mesmo, dependentes do Criador. Tenha ele muito dinheiro ou pouco, tenha muitas roupas ou poucas roupas, enfim, seja forte, seja fraco, enfim, que nós tenhamos a noção real de que dependemos de Deus.
como Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de humildade para nós. Em Filipenses 2, de 4 a 11, você pode ler depois aí em casa, você que está assistindo esse vídeo, leia lá e você vai entender algumas lições muito interessantes deste texto, porque lá vai mostrar para nós que Jesus, mesmo Jesus, Deus encarnado, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, mesmo sendo ele Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Como assim? Mas ele não é Deus? Ele é. Só que aqui na Terra ele veio para cumprir a missão do resgate da salvação dos homens. Ele veio viver uma humanidade plena. E enquanto aqui 100% homem, sendo também 100% Deus, ele unicamente cumpriu sua missão. Ele entendeu a realidade da sua missão, que era viver no meio dos homens como homem, para morrer pelos homens, ressuscitar como homem glorificado e receber os homens. Ou melhor, ao invés de usar a palavra homem, a humanidade, homens e mulheres, a humanidade. Ele se encarnou, ele se tornou humanidade, humano, para salvar os humanos. Ressuscitou em forma humana e nos aguarda e virá nos buscar, seres humanos, para viver em comunhão com ele. E o texto termina dizendo que tudo isso para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo tinha a noção correta. Ele tinha a visão correta de si mesmo. Ele tinha a visão real de sua missão. E tudo para que no fim o nome do Pai pudesse ser glorificado. Isso deve ser minha vida e sua vida. Nós devemos entender quem somos, por que estamos aqui, e o resultado de tudo isso, que é a glória de Deus. Isso é tão básico. Por que você existe? Porque eu existo para a glória de Deus. E só por isso. Querido, tem uma historinha e eu vou contá-la para nós terminarmos, do rei Francisco José. Ele foi o rei da Áustria e com vários outros títulos. Mas no dia da sua morte, chegando no mosteiro, bateram a porta e o arauto gritou: "Abram as portas!" É o rei Francisco José. O arauto, aliás, o abade responsável por abrir as portas do monastério, disse: "Nós não conhecemos vocês. Quem são vocês?" O arauto então falou mais alto: "Eis aqui o rei Francisco José, rei da Áustria, duque e uma série de outros títulos mais." Então o abade respondeu novamente: "Não conhecemos vocês." Até que o arauto entendeu. E ele gritou: "Eis aqui Francisco José, homem pobre e dependente da misericórdia de Deus." Seja rei, seja empregado, seja assalariado, seja empresário, pobres, mortais, miseráveis que dependem de Deus. Vamos aprender com Jesus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que entendem quem são, pobres necessitados de Deus. Orgulho versus pobreza de espírito. Quem ganha na sua vida? Se você tem noção de que quem ganha é o orgulho, então ai de você, porque seu é o reino desta terra, que passará bem como você também. Mas se quem ganha no seu coração é a pobreza de espírito, bem-aventurado, porque teu é o reino dos céus. Que Deus te abençoe.